Quando a gente fala, a gente vai entrar agora, né? Uma das coisas que a gente vai falar com a equipe de pesquisa, nosso time, tanto da Valete quanto do Livro Amarelo, tá? É estudar a aplicação do direito penal do inimigo, tá? Do Gunther Jacobs nesse contexto brasileiro, né? Até foi muito legal que a gente começou a falar disso e a Valete fez uma thread no Twitter. Vá no Twitter, vá no X e abra a thread, tá? E teve até acho que o Lopes MBL, ele também fez um textão sobre isso, mas explicar porque, assim, quando a gente fica falando do prender um matou, da declaração de guerra, muita gente fala assim, entendi, o Renan tá falando... Não, eu não inventei nada. Tem nada inventado aqui. Absolutamente nada. Não tem nenhum ato de criatividade lúdica aqui. O Riso vai abrir. Um dos grandes, talvez um dos 3 grandes criminalistas das últimas décadas no mundo é esse cara, o Gunther Jacobs. Sobe. Ó, aqui, ó. O Brasil em guerra, a lei como arma para exterminar traficantes. Segue fui pra entender tudo. Desce aí, ó. Que o Brasil está perdendo uma guerra não declarada para o crime não é segredo. Ruas e bairros inteiros, blá blá blá, beleza. Enquanto o crime age livremente, o Estado omisso acovardado, blá blá blá, beleza. Blá blá blá. Como permitir que as PMs e Forças Armadas exterminem terroristas sem que seus agentes sejam perseguidos por defensores de direitos humanos, ONGs antipunifistas e vagabundos defensores? Tá? É aqui que entra o direito penal do inimigo, tese do jurista alemão Gunther Jacobs. Ele propõe 2 tipos de direito penal. Um para o cidadão que aceita viver sob a lei do seu país e outro para quem a rejeita, como faccionados que criam suas próprias leis e até mesmo seus próprios tribunais, os tribunais do crime. Então, o que o Gunther, em assim, apartada síntese, falando como se fosse jurista, o que ele propõe é o seguinte: um entendimento claro e simples. Há o cidadão que pode cometer crime de maneira recorrente, tá? Você pode ter um assassino, você pode ter um ladrão, tá? Que ele aceita o entendimento de que ele pertence àquele estado, que ele está sujeito àquelas regras, e aí ele vai infringir essas regras. Para ele, o direito penal, leis duras. Agora há um ente, que é um ente, eu não chamaria de alienígena, mas é um ente anômalo dentro de um determinado estado, que é um criminoso, um terrorista, uma facção criminosa, que não aceita existencialmente, tá, a autoridade do Estado sobre ele. Ele acaba criando, vamos dizer, um tipo de cultura interna de autossobrevivência e de enfrentamento com o Estado e atua sistematicamente para confrontar o Estado, as pessoas que habitam o Estado e não aceitar a imposição da lei sobre ele, tá? Uma organização terrorista pode entrar nisso, pode. Um grupo extremista islâmico poderia entrar nessa lógica, tá? E claramente uma quadrilha como o Comando Vermelho ou o PCC se enquadram nisso. Estes caras não podem ficar enquadrados no nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, nos direitos e garantias que todo mundo tem, tá? Dado ainda que, em especial o caso brasileiro, né, a nossa lei penal, ela é muito complicada, a aplicação dela é muito complicada, o inquérito penal no Brasil é muito complicado, tudo é muito complicado. Então, tira esse aspecto complicado, teria que mexer. Estes caras, eles estão numa situação especial. Esta situação especial faz com que o enfrentamento a eles se dê de outra maneira. Eles são, né, o que o Gunther Jacobs coloca ali como uma espécie de um inimigo. O inimigo. Eles não aceitam as nossas regras, eles não aceitam as nossas leis, eles impõem a regra deles, eles enfrentam a sociedade, eles causam danos à sociedade e eles têm que ser tratados como um inimigo. Eles não podem se beneficiar de direitos, garantias e prerrogativas que um cidadão que aceita a nossa lei tem. Não. Muito pelo contrário. Eles têm que ser tratados como inimigo do Estado. No caso deles, cabe um prendeu, matou. É guerra contra eles. E você tem que, vamos dizer, ter um tipo de tratamento para esses caras diferenciado. Naturalmente, esses grupos de direitos humanos, essa turma toda, que absurdo, que absurdo. Eu acho muito engraçado que eles não acham absurdo quando estes caras aplicam contra nós a lei deles. Então, o PCC mata, estupra. Não tô falando que eles estupram, né? Vamos colocar aqui. Gente ligada a eles cometem crimes de toda sorte, tá? Eles até punem estuprador, pra ser correto aqui com o estado do PC, né? Comando Vermelho mata, atira, faz, acontece. Isso está dentro, assim. Se você matou um cara cometendo um latrocínio, você vai contar com a defesa dos caras do Comando Vermelho do PCC. Você tava na atividade. Eventualmente aconteceu. Você foi preso, você vai contar com um defensor deles ali. No PCC tem até um seguro pra presidiário. Aconteceu.
Você não infringiu uma regra deles. Se você infringe uma regra deles, você vai pro tribunal deles. Tal qual aqueles caras no Rio de Janeiro que atiraram nos turistas que estavam na orla, acho que estavam na Barra, no Rio de Janeiro, atiraram, erraram o alvo. Um dos alvos era inclusive parente da Samia Bonfim. Aí, cara, foi feito um julgamento no tribunal do crime, dentro da cadeia, e mataram todos os ladrões porque esses caras agiram mal. Foram encontrados mortos dentro de um carro, foram entregues pro Estado. Ó, nós fizemos nosso próprio julgamento. Ou seja, esses caras têm um sistema normativo próprio. Esses caras não podem ser tratados de acordo com a legislação brasileira. Ponto. Para esses caras, é isso aqui. É o direito penal do inimigo. É prender, matou. É declaração de guerra. É um status de guerra que tem que ser colocado. E o nosso direito vai ter que contemplar essa interpretação e essa leitura? Sim. Sim. Tem que ter uma prisão especial para esses caras? Sim. Eles têm um status diferente de qualquer outro. Sim. Sim. É difícil entender. Digite 1, você concorda comigo? Você concorda com essa leitura? Ou digite 2, você fala, não, eu acho que isso aqui é muito exagerado. O Raniel Lima falou, Renan, é muita teoria. Isso não é muita teoria. Né? Ele botou, é muita teoria. O real é que as pessoas não enxergam a guerra. Cara, aí é o trabalho político nosso de mostrar a necessidade de uma guerra. Nós temos que convencer as pessoas da necessidade de uma guerra. Pra mim, a candidatura nossa, em 2026, tem que tratar dessa questão da guerra. Tem que tratar da questão da guerra. O pessoal tá falando dos secotins, né? Do complexo prisional complexo prisional Renato Impera, lá em Tocantins. Esse complexo prisional, ele tem que se propor vamos dizer, com um regime próprio, né? A atender esses caras que não são brasileiros. Eu volto a trocar. Esses caras que pertencem a essas facções perdem seu status brasileiro. Eles são inimigos. São tratados de outra maneira. E vocês vão ver rapidinho, só de você aplicar esta lógica aqui, como essas facções vão começar a ter defecções. Vai começar a não valer a pena pro crime. Por crime. Ser brasileiro, estar inserido, tá? Quando pego nas leis brasileiras, é bacana. Porque dentro do sistema normativo brasileiro eles atuam. Ou seja, se você tá pego pelo Estado brasileiro e vai pra cadeia, a cadeia já é administrada por eles. A que ponto dentro da cadeia eles vivem sob a regra do PCC, ou do Comando Vermelho, ou do Estado brasileiro? É praticamente uma administração mista, é uma parceria público-privada, ou público-pública, porque são dois entes públicos na prática, né? É assim que funciona. Eles obedecem dentro da cadeia ao Marcola ou o Estado brasileiro? No Rio de Janeiro é o Cláudio Castro ou é o Marcinho, que ele não tá lá no Rio, mas o grupo dele tá, o Marcinho VP. Quem é que manda? Então, tá confortável o jogo. Esse jogo não pode ficar confortável. Nós temos que aplicar isso. E nós vamos botar juristas para estudarem isso. Tá? Nós vamos chamar juristas para participar. Que nós temos que agora transformar isso aqui, não num slogan vazio. Porque aqui a gente não tem vocação pra farrur. Vai matar os vagabundos, pau. Não. Aqui a gente tem vocação de gente que vai administrar o Brasil. A gente tem vocação de gente que tá disposta a correr risco para fazer o que é certo. A gente tem vocação de gente inteligente que sabe que vai precisar combater o crime de maneira dura, mas inteligente. Não é dura, mas com ternura. É dura, mas inteligente. Entendeu? Muito dura, mas inteligente. E é isso. Sem papinho furado, sem chororô, sem nada. Tá? Este entendimento precisa ser, vamos dizer, manifesto na sociedade brasileira. Ele precisa ser aceito na sociedade brasileira. Ele precisa ser espalhado na sociedade brasileira. Ponto. Este vídeo, tá? Me choca mais do que muitos vídeos deles falando merda. Este vídeo que a gente mostrou, esse vídeo que o dono da empresa, né, o CEO do complexo, isso mostra pra gente, assim, o quão natural isso está. Pra mim é até mais grave do que a participação do Oruan na Globo. A participação do Oruan na Globo pode ser disfarçada como essa turma de artistas fazem, ou jornalistas. Não, veja, ele é um artista, ele não cometeu os crimes do pai, ele tá lá. Não. Beleza. A gente sabe o que tá acontecendo, mas, né? Ali não. Ali é uma empresa, ou um conjunto de empresas, atuando dentro de uma área comandada pelo crime, promovendo shows, com segurança, completamente naturalizada, com os casos do crime participando, e absolutamente nada da parte do Estado acontecendo. Porque às vezes vocês imaginam, galera, que assim, tem um Estado paralelo, todo mundo imagina assim, né? Tem o crime organizado no Complexo do Alemão.
Eles têm conta bancária? Eles têm, sei lá, correios, eles têm caixa postal. Como é que eles operam? Já parou pra pensar que pra você operar qualquer coisa minimamente complexa, você precisa ter uma rede de empresas e serviços públicos e privados que vamos dizer, te atendem? Senão você não vai conseguir ter complexidade no tipo de atividade que você desenvolve, certo? Logo, você precisa de empresas, muitas empresas de muitas áreas. Se essas empresas não estão sob investigação, significa que o Estado largou mão. Se eles têm esse aparato atuando ao redor deles, significa que o Estado já tá assim, ó. E sim, o Estado perdeu. E o Rio de Janeiro é o exemplo maior disso. É nítido. E a gente tem que ficar dando esses tapas na cara o tempo todo, né? E eu sei que assim é um processo que vai demorar anos. Mas nós vamos conseguir convencer. Nós vamos. Gostou desse corte? Se inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.